Tudo bem. Então, nós vamos ver um pouquinho de quadrinho diagnóstico, mas chamar a atenção a esses aspectos epidemiológicos das diarreias, né? Diarreia parece coisa simples, mas é um enorme problema de saúde pública, né? Tem vários agentes etiológicos, vírus e bactérias e protozoários, né? E aí eu estou citando alguns, rotavírus, que tem vacina, né? A Escherichia coli, algumas cepas de Escherichia coli específica, enterotoxigênica, enteropatogênica, por exemplo. Salmonella e Shigella, que são muito ditas em surtos, né? De alimentos estragados e tal, salmonelose, Shigella levando a diarreias intensas. Campylobacter, Yersinia, Vibrio cólera, né? Muito falado, tem um capítulo específico de cólera no guia de vigilância, é importante, tem pouquíssimo no Brasil, mas é importante entender, é uma doença de interesse internacional. Clostridium, giardia, ameba, enfim, várias outras causas. Em mais de 2 milhões de óbitos por ano, isso vem reduzindo devagarinho, mas por conta das questões sanitárias que estão melhorando, enfim. E tem uma grande relação com a desnutrição, né? Isso entra até num ciclo vicioso, né? A criança que tem diarreia com frequência, episódios de diarreia aguda, ela fica desnutrida, né? Ela deixa de absorver nutrientes, ela não cresce, ela não desenvolve direito. Vocês veem isso na pediatria, na puericultura. Por outro lado, a criança que é desnutrida, ela tem uma imunidade pior, ela tem a própria mucosa dela é um pouco mais hipotrófica, as vilosidades lá intestinais, ela absorve menos e ela tem mais risco de ter diarreia. Então começa a entrar nesse ciclo vicioso e uma hora complica mais. Então, para vocês terem uma ideia, esses gráficos são da OMS, mas de 2011, tem até que ver se já soltaram novos. Mas só para a gente ter uma ideia, aqui no mundo inteiro, as principais causas de óbito no mundo, aí começam com as doenças cardiovasculares, doença cardíaca, né, isquêmica, infarto, pneumonia, DPOC e diarreia, né? Então, diarreia é a quinta causa principal de óbito. Depois, HIV, câncer de pulmão, diabetes, acidente de trânsito, prematuridade. Se a gente for colocar em países de baixa e média renda, que o Brasil se encaixa nesse grupo, né? Então, é mais ou menos nessa linha aqui, né? As doenças cardiovasculares, em primeiro lugar, que tem pneumonia e DPOC, que tem doença crônica, diarreia. Aí começa aqui HIV, tuberculose. Então, se a gente pegar em países de baixa renda, e aí nós estamos falando de África subsaariana, olha para vocês verem a diferença. As principais causas são causas infecciosas, né, as pneumonias, o HIV e a diarreia, quer dizer, isso tudo relacionado. Depois que vem as causas cardiovasculares, aí prematuridade, malária, tuberculose, desnutrição, complicações neonatais. Quer dizer, são várias causas modificáveis aqui, muitas causas infecciosas. A diarreia é um problema sério, especialmente em países mais pobres. A frequência da diarreia, o tipo e a severidade vai depender de vários fatores, né? A idade do paciente, suas condições de moradia, seus hábitos pessoais, né? Onde que ele está inserido, né? As variações climáticas, variações socioeconômicas do ambiente, e os períodos chuvosos, em geral, são os períodos que tem mais diarreia. E tem uma associação, uma importância da quantidade e qualidade da água. Isso é muito importante na ocorrência das diarreias. A criança, né, em geral, o maior risco é quando está em período de desmame, a partir dos 6 meses até os 2 anos de idade. Por quê? Porque está tendo contato com novos alimentos, esses novos alimentos podem vir contaminados, né? E porque é um período de hiato imunológico, digamos assim, né? As imunoglobulinas que ela herdou da mãe, elas duram, em geral, até os 6 meses. Então, ela começa a ter maior risco de ter algumas infecções nesse período. O adulto, em algumas dessas bactérias
Eles podem ser reservatórios parasitas, né? Entameba, por exemplo, Escherichia coli, eles não, às vezes nem adoecem, mas aí quando passa para a criança adoece. A questão da higiene é muito importante na questão do tamanho do inóculo, óbvio, né? Se eu lavo a mão direito, ou se eu não lavo a mão direito, ou se eu não lavo a mão, quanto menos eu lavar a mão, né? Menos eficazmente eu lavar a mão, o inóculo aumenta, ou o alimento, né? Outros fatores que influenciam a acidez gástrica, a microflora intestinal, a imunidade do paciente, isso tudo são fatores protetores, né? Se a própria acidez, o suco gástrico, ele protege contra as diarreias, né? As bactérias, enfim, as invasões. Essa diarreia depende de fatores da bactéria do vírus, as suas toxinas que ele produz, sua virulência, a capacidade de invasão e de causar doença. Como é que a água entra nessa história, né? Então, a gente ingere água contaminada e pode ter diarreia. Exemplo de cólera, febre tifoide. Ingestão acidental, uma exposição recreacional, né, numa piscina, que sem querer bebeu água da piscina, é diferente, no inglês isso é diferente um do outro. A água de consumo está contaminada e a ingestão acidental, porque a gente vê bactérias e parasitas diferentes, né, giardíase aqui aparecendo, por exemplo. Transmissão fecal-oral de pessoa a pessoa devido à higiene precária, como eu falei. Então, se a gente não lava a mão direito, a gente precisa de água para lavar a mão. Hepatite A, shigelose, próprio rotavírus, tem muita associação com isso. Além disso, outras doenças. Alguns patógenos que têm fase, né, obrigatória na água, a citosomose é um exemplo para nós, ou vetores também. Aí nem é diarreia, mas eventualmente tem diarreia misturada aqui, né? A questão dos mosquitos aí, enfim, dos vetores, levando a doenças. Então, a água é muito importante nessas doenças. Então, de uma maneira geral, é uma ingestão de água contaminada ou alimento contaminado, né? Tem a ver com condições sanitárias, hábitos de higiene, a gente já sabe disso. Então, evitar alimento cru, mal lavado, comer alimento cru fora de casa, lavar as mãos é a principal medida para evitar diarreia. Clinicamente, vocês vão estudar isso com o Rufino, tá, gente? Essa diferenciação de aguda e crônica, ou alta e baixa, em geral, uma diarreia alta, que a gente fala que é de diarreia do intestino delgado, é uma diarreia mais aquosa, nós vamos ver isso agora. A diarreia baixa é mais esse padrão de disenteria, né, com muco, pus, sangue, ela é menos aquosa e mais frequência de evacuações. Nós estamos falando de diarreia infecciosa, mas tem outras diarreias, né? São as diarreias osmóticas, por exemplo, tomar um laxante, né? Já viram isso? Você toma um lactopurga lá, a pessoa tem diarreia. Por quê? Porque é uma substância que não é absorvida, né? Fica na luz intestinal e atrai a água, segura a água ali e a pessoa tem diarreia osmótica. Secretora, o próprio enterócito ativamente secreta água, líquido e eletrólitos. Isso pode ocorrer, por exemplo, até na cólera. Diarreia motora, uma hiperestimulação do peristaltismo e levando às diarreias por conta do aumento do peristaltismo. Bom, de uma maneira geral, o diagnóstico é muito difícil, né? Etiológico, qual bactéria, qual vírus, qual parasita, né? É importante o exame clínico detalhado, ver essa questão da idade, como estão as fezes, se tem outros sintomas associados, os medicamentos, os hábitos de vida, né? Frequenta, onde que tem frequentado. E no exame físico, principalmente, gente, importantíssimo isso, é buscar o quê? Sinais de desidratação. Como que a gente vê isso, né? Sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, turgor da pele, né? A gente faz aquela manobra da prega cutânea no dorso da mão, às vezes, né, em outras áreas, para ver se a pele ela está voltando, né? Está distensível e voltando para a sua conformação habitual. Ver
a hidratação das mucosas, se elas estão úmidas ou se estão secas, né? O exame do abdômen, pensando aí numa infecção intestinal, né? É importante fazer o exame adequado do abdômen. Aí seriam os sinais de desidratação. Então, o paciente que começa a perder líquido pela diarreia, ele desidrata, o que ele vai sentir? Sede. Então, perdendo 2% da água do corpo, o paciente começa a sentir sede. E depois, ele começa a ficar com a pele e as mucosas ressecadas, esse turgor diminui, o débito urinário reduz, né? Começa, então, ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona para reter mais sódio, e isso diminuir a perda de líquido pela urina, após 5% de perda hídrica do corpo. Depois começam sintomas e sinais mais tardios, a taquicardia, a queda da pressão, pulso fraco. O paciente pode ficar um pouquinho sonolento, pode até ter febre, e aí evoluir para um coma, e já no choque hipovolêmico, que é uma perda superior a 15% do peso corporal, é uma perda muito significativa de líquido, né? De água, né? 15% do peso perdendo de água. Os pacientes choque, o que é o choque? É uma hipotensão intensa em que levam a baixa oxigenação dos tecidos, né? Isso que é o choque. E aí nós vamos tentar diferenciar, do ponto de vista clínico, as diarreias aquosas das diarreias sanguinolentas. Mais ou menos aqui, as aquosas são diarreias mais altas de intestino delgado e as sanguinolentas diarreias mais baixas de intestino grosso. As diarreias aquosas, em geral, perdem muita água, geralmente são autolimitadas, não necessita de antibiótico, precisa de hidratar direito. Então, aquelas fezes explosivas, né, com resíduo, resto de alimento, vômito, dor abdominal, com meteorismo, né, muito gás, vão durar em uma semana, em geral são vírus, em alguns casos mais intensos, por algumas cepas de Escherichia coli, é cólera, né? Cólera dá uma diarreia intensa, o paciente perde litros de água aí, né, de fezes, podendo desidratar muito rapidamente. E as diarreias baixas inflamatórias, que são essas colites e proctites, em geral pode ter sangue, muco, pulso. O paciente tem uma dor abdominal, tem um tenesmo e febre. O que é tenesmo? Tenesmo é o paciente que vai evacuar, ele evacua, depois que ele termina de evacuar, ele tem a sensação que não evacuou tudo, não evacuou direito e quer voltar para evacuar de novo. Isso é o tenesmo. Então, o paciente ele evacua várias vezes ao dia um volume não tão grande igual, né, da diarreia aquosa. E aí nós temos as shigellas, as salmonelas, o Clostridium e a E. coli enterohemorrágica, que é uma outra cepa de Escherichia coli. Eu vou citar um exemplo aqui, foi um surto que teve lá na Alemanha. Esse aqui é um mapa da Alemanha. Começaram a aparecer uns casos de diarreia aguda grave em alguns distritos, mais no norte, né, mas que apareceram também em outras localidades da Alemanha. Foram ver, era uma Escherichia coli enterohemorrágica, em que o foco foi um broto de bambu, uma fazenda de broto de feijão, um broto de feijão que foi um lote contaminado por essa Escherichia coli. As pessoas que consumiram esse broto de feijão tiveram 4.000 casos notificados dessa diarreia por essa Escherichia coli, produtora de uma toxina, com quase 800 casos de síndrome hemolítica urêmica, com disfunção renal por causa da toxina, levando a insuficiência renal, hemodiálise, e quase 50 óbitos. Uma diarreia específica, um surto específico, só para ilustrar. Então, o diagnóstico de diarreia aguda, gente, ele é clínico epidemiológico. Se vocês forem pensar, quase todo mundo aqui já teve uma diarreia aguda. E na maioria das vezes você não precisa de fazer exame laboratorial, né? Você fica quieto, você hidrata e você não usa remédio, antibiótico, nada disso, né? A hidratação, em geral, vai resolver, né?
Então, na grande maioria das vezes, nós não vamos fazer exame laboratorial. Existem alguns exames, exame de fezes mesmo, mas o paciente com diarreia, um exame a fresco, às vezes você consegue ver trofozoito né, de uma giardia, por exemplo. Pode fazer a cultura das fezes, mas fezes, né, trato digestório, ele está contaminado, ele é fonte de bactéria. Qualquer exame de cultura de fezes vai crescer bactéria. Então, tem que ser analisado com muito cuidado. Pesquisa de leucócito fecal, de sangue fecal, pesquisa de toxina A específica de Clostridium. Isso são algumas situações, pacientes mais graves, que internam, você quer tentar descobrir qual que é a bactéria, enfim. Em geral, gente, não se pede exame em caso de diarreia aguda, isso é óbvio. E a gente trata com hidratação, com líquido, né? Então, a terapia de reidratação oral, existe o soro caseiro, né? Que a gente pode fazer com, né, uma pitada de sal e um punhado de açúcar, né? Assim. Existe os sais de reidratação oral, que a gente pega lá nas unidades básicas. É interessante que aqui tem potássio. Potássio é importante, por quê? Porque nessa diarreia aguda, o paciente pode perder muito potássio e a hipocalemia pode levar a uma disfunção cardíaca, uma arritmia grave, por exemplo. Antibiótico, uso adequado, na maioria das vezes não precisa de antibiótico, né? Então é um suporte nutricional, principalmente aqui é a hidratação oral, né? Como é que faz profilaxia de diarreia, gente? Isso é muito fácil, né? Assim, muito fácil de entender, mas precisa colocar em prática, né? Saneamento básico, lavar as mãos, controle da qualidade da água e a vacinação. No caso aí, principalmente contra a rotavírus, né? Que está no calendário básico da criança lá nos primeiros 6 meses de vida. Principal ação mais básica para evitar diarreia é lavar as mãos com água e sabão. Aqui as referências, guia de vigilância, como eu falei, tem um capítulo até novo sobre diarreias, um capítulo no livro do Cécio de Medicina Interna, que é a abordagem do paciente com diarreia, também é interessante, ele avança bastante na propedêutica, mas é um capítulo interessante. Bem, então era isso que eu tinha para falar sobre as diarreias, né? Uma pincelada.